Vejamos essa fala do senhor Jacobson Trovão. Fala que eu concordo inteiramente. Atenção, vejamos o que ele diz, porque essa sua fala tem consequências. E é em relação a elas que eu quero aqui dar uma contribuição para que a gente ressalte o pensamento de Kardec a partir do que vai ser dito. Atenção, vejamos o que diz o senhor Jacobson Trovão. Pedido da Rosa Miranda, lá de Salvador. Jacobson, fale um pouco sobre a importância do estudo do Evangelho para a melhoria da nossa sintonia e auxílio aos irmãos que nos acompanham. É muito importante nós percebermos que toda vez que nós estudamos um tema, sobretudo o Evangelho, nós vamos transformando o nosso pensamento e aquelas imagens do Evangelho, as passagens de Jesus, as exortações dos bons espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, vai calando fundo no nosso sentimento e, aos poucos, modificando o nosso jeito de ser e de perceber a vida. Igualmente, nós somos capazes de criar imagens mentais pelo pensamento que ficam plasmados em torno de nós, segundo nos informam o estudo dos fluidos feito por Allan Kardec. As imagens surgem em torno de nós. Então, quando eu penso em algo, aquilo surge em torno de mim. Se eu desejo mal, se eu penso em cometer um crime, as cenas do crime surgem em torno de mim e atraem espíritos dessa natureza, que assistem às nossas imagens mentais. Mesmo que nós não tenhamos cometido crime, as imagens mentais permanecerão em torno de nós enquanto pensarmos naquela atitude negativa. O mesmo ocorre com as imagens do Evangelho. Na medida em que a gente vai estudando o Evangelho, nós vamos plasmando as imagens do Evangelho no ambiente que nós estamos, moramos, nosso lugar de convivência. Então, ler as passagens de Jesus, o capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Essas lições, elas são carregadas de imagens positivas, que ao mesmo tempo em que nos impressionam psiquicamente, a simples lembrança dessas imagens, desses textos, das passagens crísticas, criam em torno de nós imagens mentais muito benéficas, que alteram a natureza dos fluidos do lugar que nós moramos. Atenção, altera a natureza dos fluidos do lugar onde moramos. Atenção a isso. Vejamos o que o senhor Jacobson está colocando, porque tudo isso que ele está dizendo tem consequência. Tem consequência. Atenção. E todos aqueles que estão naquele ambiente se beneficiam pela alteração da natureza dos fluidos, provocado pela prece, pelas imagens do Evangelho de Jesus. Então, nós temos duplo efeito no estudo, tanto para mudar nosso modo de enxergar a vida e o nosso comportamento, como na criação de imagens mentais favoráveis e positivas no nosso lar. E, segundo Kardec, os fluidos podem ser saudáveis, trazer saúde, como trazer perturbação. Então, um ambiente em que há oração, em que há a leitura do Evangelho, em que há o desejo de fazer o bem, que se evita assuntos perturbadores, imagens negativas, violência, quando se evita todo tipo de discussão e crise, esse ambiente elevado, na verdade, ele fica com fluidos muito saudáveis, que Só pontuar algo importante. A partir do trabalho que é feito em nós, ou seja, a partir das reflexões produzidas por nós.
E isso tem a ver com os nossos sentimentos. E é claro que isso não poderá ser alcançado somente através das leituras das passagens do Cristo. Digamos que alguém esteja mais familiarizado com o Alcorão, pois bem, isso pode ser alcançado igualmente, assim como em relação a qualquer leitura que nos produza esse mergulho interior, digamos assim. Beleza? Então voltemos aqui para a fala do senhor Jacobson. Vai aos poucos impregnando as pessoas que convivem no lar. Então, uma pessoa que ora é capaz de trazer uma harmonia doméstica imensa, porque os fluidos do ambiente vão ficando saudáveis cada vez mais pelas imagens positivas criadas. Isso é ambiente favorável aos bons espíritos. Olha só, uma pessoa que seja, é capaz de produzir todos esses efeitos e influenciar a todos, a todos. O que foi que ele disse agora? Isso é suficiente para atrair os bons espíritos. Isso é ambiente favorável aos bons espíritos. Corrigindo, isso é ambiente favorável aos bons espíritos. Esses sentimentos por nós produzidos, esse mergulho interior, digamos assim, essas reflexões, nós sabemos, a partir dos estudos de Allan Kardec, o quanto o pensamento, o quanto o sentimento, ou seja, o quanto o aspecto moral relativo à alma produz efeitos materiais, portanto, produz efeitos espirituais, a partir da nossa ação fluídica. Muito bem colocado. Vejamos, ele está encerrando a resposta que ele deu. Auxilia na prática mediúnica, ambiente favorável aos bons espíritos. Auxilia na prática mediúnica, porque melhora o nosso padrão de conexão psíquica. Então, o estudo tem um efeito intelectual e moral. O conhecimento e a transformação dos hábitos. Mas tem esse outro efeito, que é de mudança da natureza dos fluidos do ambiente, que ficam cada vez mais saudáveis, mais positivos e mais agradáveis. Então, no ambiente em que há o estudo, a oração, os fluidos do ambiente ficam realmente mais sutis, delicados, saneantes, saudáveis, e, portanto, vão trazendo uma grande harmonia para todos aqueles que convivem no local. Essa é a resposta, e como nós vimos, o senhor Jacobson disse que tudo isso auxilia a prática da mediunidade. E ele está correto, isso é verdadeiro. Mas não faz sentido pensar que esse auxílio se limita apenas à prática da mediunidade no centro espírita. Uma vez construída toda essa relação com os bons espíritos, no ambiente do seu lar, a partir de quem você é, a partir das reflexões que você produz, ora, não faz sentido imaginar que tudo isso vai por água abaixo, que tudo isso vai pelo ralo instantaneamente, só pelo fato de você exercitar a mediunidade em casa, mais especificamente a psicografia, como Allan Kardec recomendava pelo fato de ser das mediunidades a mais cômoda, a mais simples e a que melhor se presta ao desenvolvimento. Uma vez trabalhada essa boa assistência, ela não será anulada pelo simples fato de nós entrarmos em comunicação direta com ela através da mediunidade. Nós já vimos várias falas aqui no canal que desestimulam a prática da mediunidade em casa, sob a alegação de que isso pode te trazer perigo. Ora, como é que você vai estar em perigo se você está sendo bem assistido? Não faz sentido dizer que essa boa assistência serve para tudo em nossas vidas, menos para a prática da mediunidade, só pelo fato de estarmos praticando a mediunidade num ambiente que não é o do centro espírita. Para fechar esses nossos comentários,
Vamos diretamente ao que interessa, que é um texto de Allan Kardec relativo a isso, para ilustrar de outra forma tudo isso que nós estamos colocando. Aliás, para ilustrar de uma forma muito mais completa. Vejamos esse artigo de janeiro de 60, Conselhos de Família. Eu recomendo a todos a leitura completa, porque é muito interessante ver como a orientação kardeciana ela era replicada pelos espíritas kardecistas. Por certo, nossos leitores se lembram do artigo publicado em setembro último, sob o título de Uma Família Espírita. As comunicações seguintes são muito parecidas com aquela. Com efeito, são conselhos ditados numa reunião íntima por um espírito eminentemente superior e bondoso. Distinguem-se pelo encanto e pela doçura do estilo, pela profundeza dos pensamentos e, além disso, por nuances de extrema delicadeza apropriadas à idade e ao caráter das pessoas a quem eram dirigidas. O senhor Rabache, negociante de Bordeaux que serviu de intermediário, teve a bondade de autorizar a sua publicação. Só podemos felicitar os médiuns que recebem coisas semelhantes. É uma prova de que tem simpatias felizes no mundo invisível. Eu vou aqui pincelar alguns trechos. Vejamos aqui, primeira sessão. Foi perguntado ao espírito protetor da família se podia dar alguns conselhos aos membros presentes. Ele respondeu sim, e aí tem a resposta. Segunda sessão, o espírito diz: boa noite, meus filhos, se me amais, procurai instruir-vos. Reuni-vos muitas vezes com esse pensamento e ponde vossas ideias em comunhão. E aí ele segue dando outras orientações. No final ele diz o seguinte, olha só: chega por hoje, meditai sobre estes conselhos e procurai pô-los em prática. Eis o caminho da salvação. É claro que eu não devo aqui explicar que salvação tem um outro sentido dentro da filosofia espírita. Nós já abordamos isso aqui várias vezes, beleza? Seguindo adiante. Terceira sessão. Sim, meus filhos, eis-me aqui, tende confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. E aí ele segue dando outros conselhos. Tudo isso obtido numa reunião íntima, como nós vimos a partir do médium lá, que se prestou a esse trabalho. Na quarta sessão, olha o que é que o Espírito diz. Boa noite, meus filhos. Sim, é preciso continuar as sessões, até que um médium se manifeste, para substituir o que vai deixar-vos. O médium aqui que participou não era membro da família. E eu falei reunião familiar, mas isso não está correto. Foi dito lá no início reunião íntima. Então essa reunião pode ter sido feita, por exemplo, por amigos que se reuniam com esse objetivo. Não necessariamente isso se passou em família. De qualquer maneira, é dito o seguinte: está cumprido o seu papel de iniciador entre vós. Então é importante que vocês continuem trabalhando, se reunindo, estudando, refletindo, etc. E quem sabe, eventualmente, seguindo as orientações kardecianas, olha só, um médium surja a partir dos exercícios propostos por Allan Kardec. Não é porque o médium tem que ir embora, não é porque o médium vai deixar de participar, que vocês não vão mais obter comunicações. Basta trabalhar a mediunidade a fim de que isso aconteça. Então vejamos o que é que a gente encontra em Allan Kardec. Qual é o espiritismo que nós encontramos com Kardec? Se tudo o que o Sr. Jacobson disse é verdade, isso não deixa de ser verdadeiro porque nós nos dedicamos à prática da mediunidade, por exemplo, no ambiente do lar, beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!